Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas e esse é mais um episódio do quadro Café com Jesus. Para você que ama, um cafezinho e também gosta de meditar, nas palavras de Cristo. E o tema de hoje está muito interessante e um tanto provocativo, porque nós iremos refletir acerca do propósito da vinda de Cristo. E que já deixo de antemão, que Jesus não veio para nos dar prosperidade, como muitos aí pregam a respeito. Existe toda uma estrutura religiosa e teológica, que é chamada da teologia da prosperidade, que prega somente riquezas para esta vida. E aí o texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que fala justamente sobre isso. O apóstolo Paulo, exortando a igreja de Corinto, ele fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, perceba, o apóstolo aqui, durante toda a estrutura do capítulo, ele fala que o propósito principal do evangelho e da pregação era dizer que Cristo estava vivo. E aí ele começa falando sobre as experiências dos apóstolos logo após a morte de Jesus e como ele apareceu, uma vez que havia ressuscitado dos mortos, apareceu para diversos apóstolos. E aí ele fala, apareceu para Pedro, depois ele apareceu para os 12 apóstolos, depois 500 apóstolos ouviram de uma só vez, e apareceu para Tiago, até que apareceu para mim, ele falando, como se eu fosse um dos últimos apóstolos. E de fato ele diz, e deles eu sou o menor, mas o Senhor também tinha um propósito na vida de Paulo. Então, essa seria o principal objetivo, a principal pregação, a nossa principal mensagem é dizer: Cristo vive e as suas palavras são verdadeiras e tudo que ele profetizou irá se cumprir. Então nós vemos que o cristianismo, de uma maneira geral, ele acabou adotando interferências externas, doutrinas humanas, que acabaram distorcendo a mensagem verdadeira do Evangelho, que é Cristo vive e ele veio com um projeto de salvação, de redenção do pecado, para que uma vez que nós pudéssemos aceitar o seu sacrifício, agora nós possamos também ter intimidade com o Pai novamente. Porque o pecado, a iniquidade, a maldade, a crueldade, a falta de amor ao próximo, tudo isso é que provoca separação entre Deus e os seres humanos, de uma maneira geral. Mas nós vemos, aqui, por exemplo, o surgimento dessa teologia da prosperidade, que vai totalmente de encontro ao que o Paulo falou aqui. Ele disse: se a gente buscasse Jesus somente para esta vida, nós seríamos muito felizes, Porque imagine só, você ter uma vida, muitas das vezes, renunciando, a algumas obras da carne, buscando ajudar o seu próximo, muitas das vezes fazendo a vontade de Deus em detrimento da sua, porque muitas das vezes Deus nos direciona a fazermos algumas coisas que nem sempre vai ao encontro da nossa vontade, ao encontro da nossa zona de conforto, Então, mas imagine só se nós buscássemos, reduzíssemos o projeto de salvação ao ponto de o Filho de Deus ter que morrer na cruz somente para que nós hoje pudéssemos ter uma televisãozinha nova, uma casinha, um carrinho, uma roupinha nova. Isso aí não precisaríamos nem de Deus, nem da força que provém da eternidade para isso. Porque o Senhor nos deu a inteligência, nos deu força também, capacidade para que pudéssemos trabalhar e correr atrás do que é nosso, daquilo que é possível adquirir. E existe o conceito, nesse caso, da graça também, que é a graça comum, que cai sobre justos e injustos, sobre ímpios e pessoas que também, digamos assim, que são retas de coração, têm um coração bom. Quantas pessoas você já viu que muitas das vezes têm um caráter duvidoso, mas são bem-sucedidas financeiramente?
que seja ilícito ou não. Tem pessoas que muitas das vezes eles têm uma capacidade nata para os negócios, para os empreendimentos, e isso independe de uma ação de Deus sobre a vida dele. Não quer dizer que todos que têm riquezas materiais e são, digamos assim, estão bem financeiramente, foram abençoados por Deus. Está aí uma grande diferença. Nem sempre. Já houve muitos exemplos de pessoas, eu acho que Deus está me abençoando porque tudo que eu faço eu prospero. Eu tenho um bocado de casas, um monte de não sei o quê, um monte de mulher, e aí acha que isso é a vontade de Deus, mas está enganado. Porque a vontade de Deus é que nós possamos cumprir a sua palavra, que são palavras de vida eterna e não de uma vida passageira. Convido, inclusive, a você conhecer o vídeo A Luz do Mundo, que eu também já postei aqui nesse quadro, que fala justamente desse propósito de Cristo também na Terra, que é nos dar vida eterna, imortalidade, revelar aquilo que é da dimensão perfeita, celestial, né? E não somente nos dar bênçãos físicas, milagres. Isso aí Deus pode conceder, mas é segundo a vontade dele, que é soberana. Amém? Então, falando da teologia da prosperidade, aqui sem querer atacar a igreja nenhuma, mas tem alguns exemplos que são muito famosos, né? Essa corrente, ela surgiu nos Estados Unidos, ali no século XIX, e seu principal fundador foi um cidadão chamado William Kenyon. E depois, essa teologia das riquezas materiais se expandiu no Brasil, ali na década de 70. E aí, alguns expoentes, talvez o principal deles é o bispo Edir Macedo, né? E nós sabemos aí da riqueza construída, até dono de televisão, dono de riquezas, novelas, filmes, impérios, né, templos grandiosos. Ele construiu até um templo aí que ele disse, não, é o templo de Salomão na Terra, né? Então, assim, e é pregado muito lá essa questão de que você, uma vez que está com Cristo, você vai ter prosperidade. As pessoas dizem, eu não tinha casa própria, mas eu entrei nessa igreja, agora eu tenho 2 casas, eu tenho 3 negócios, tenho um sapato de 10 mil reais. Né? Meu Deus do céu, né? Não foi esse o objetivo de Cristo para vir, né, deixar sua glória, vir até o mundo, morrer, ser cuspido, machucado, blasfemado, e depois ressuscitar ao 3º dia dos mortos, e ter pregado palavras de salvação o tempo todo. Então nós vemos que o propósito dele já havia sido profetizado por profetas há milhares de anos atrás, que era resgatar o ser humano das amarras, da iniquidade, da ganância, inclusive da ganância. E nós vemos que muitas das vezes o dinheiro nas mãos erradas se torna uma arma. Você acha que as guerras mundiais elas são feitas pelo quê? Qual é o principal objetivo de uma grande guerra mundial? E estamos até talvez próximos de uma 3ª guerra. É sempre dominação política, territorial e econômica, para decidir quem é que vai tomar liderança geopolítica ou adquirir uma determinada área para exploração. Né? Nas primeiras guerras, o continente africano é que foi dividido pelos europeus, e aí houve brigas entre eles, decidiram fazer uma guerra para isso, né? Para ver quem é que teria direito a colonizar, inclusive, o continente africano, explorar suas riquezas naturais. Então veja como essa ideologia da prosperidade ela pode ser danosa e vai totalmente de encontro à palavra de Deus. E o Senhor fala, viu? Cristo ele nos deixou alerta para também a gente não ficar generalizando e dizer, então esse Cristo aí que a religião mostra é um Cristo que não vale a pena ser conhecido. Não, pelo contrário. Cristo, ele profetizou acerca dos falsos profetas, profetizou acerca dos mercenários que viriam em nome dele e pregariam somente coisas para esta vida. Não iriam transcender para a eternidade. Então, ele fala aqui, por exemplo, em João, capítulo 10, versículo 12, sobre a figura do mercenário, que não é pastor. E ele diz assim, um mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo as arrebata e as dispersa. Então ele está dizendo que existe uma grande diferença entre o pastor verdadeiro, que é tipo de Cristo. Ele diz: eu sou bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E existe um mercenário, que é aquele que encontra no povo religioso e no povo sofrido um nicho, praticamente um nicho aí para ser trabalhado, tal como qualquer empresa. Eu tinha um professor de direito que ele falava assim: pequenas igrejas, grandes negócios. Ele fazia um trocadilho com aquele programa, né? Que passava aí sobre o empreendedorismo, o Sebrae, etc. Então, o mercenário, ele vê no povo religioso, né, nas pessoas que estão sofridas, um nicho, né, de trabalho onde ele pode ganhar dinheiro e construir suas riquezas materiais, prometendo a essas pessoas também uma vida aqui plena, de satisfação, de tudo, né, que for para atender os caprichos e os nossos interesses, né, financeiros, econômicos, de bem-estar. Mas isso, mais uma vez, não foi o objetivo de Cristo. Cristo veio revelar à humanidade Deus, né? Ninguém o conheceu, né? Capítulo 1 de João fala isso. Ninguém viu a Deus, mas o Filho que estava no seio do Pai, esse o revelou. Então ele veio mostrar os atributos de Deus para que nós pudéssemos agora sermos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, ou recuperarmos essa característica de imagem e semelhança de Deus, que Ele nos fez para que pudéssemos, portanto, manifestar no mundo as suas obras. Então, se você está muito indignado com o que é falado, né, na religião, em muitas igrejas, você já perdeu a esperança no que o cristianismo e a religião fala sobre Cristo, você acha que todo mundo está aí justamente para querer o seu dinheiro, eu convido você a ter um encontro mais pessoal e mais íntimo com esse Jesus, né? E você vai perceber que ele, de fato, ele é o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e ele quer dar a você também vida eterna, e não somente riquezas passageiras, e que não preenchem o nosso coração. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Vocês devem estar ouvindo aqui o mascote aqui do canal, que é Tico. Ele hoje apareceu para dar o ar da graça. E se você gostou desse vídeo, né, curta, compartilhe, se inscreva no canal e multiplique essa mensagem, para que assim muitas pessoas também abram os olhos, né, e não sejam enganadas por esses mercenários, mas que não tem nada, né, de pastores verdadeiros. Amém? Um abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo.